Mateus, capítulo de número 1, versículos de 18 a 25. Mateus, capítulo de número 1, versículos de 18 a 25. Amém? O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, ela ficou grávida por meio do Espírito Santo. Porque José, o seu marido, era um homem justo e não queria expô-la à desonra pública, decidiu anular secretamente o casamento. Mas enquanto pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo dele dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós já te adoramos aqui neste lugar, Pai. Nós já exaltamos o teu nome aqui, Senhor. Nós louvamos a ti, Senhor. Nós dissemos que o Senhor é santo. Nós, Pai querido, convocamos, Pai querido, todos os nossos irmãos que estão juntos aqui, Senhor, a clamar pelo nome do Senhor, Pai, e bendizer o teu nome. Agora, Pai, através da tua palavra, fala aos nossos corações. Que o Senhor, Pai querido, venha tocar, Senhor, meu Deus, dentro de nós, Senhor, naquilo que nós necessitamos ouvir nessa manhã, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus, assim nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Amém. Quem aqui conhece essa passagem que Jesus nasceu? Amém, né? Acho que todo mundo, né? Gente, há um tempo atrás não, um pouco antes da Páscoa, eu estava em casa, na casa dos meus pais, quer dizer, e conversando com meu pai, com minha mãe sobre algumas coisas. Meu pai, ele falou um negócio para mim ali, que depois eu parei e fiquei pensando assim, falei, poxa vida, isso aqui é algo realmente verdadeiro e algo realmente que Deus, ele acabou ministrando ali no meu coração, sobre aquilo que ele falou. A gente falando sobre algumas passagens bíblicas, sobre alguns pontos na palavra de Deus, daí ele comentou e falou assim, realmente, é igual José, né, o pai de Jesus. Ele acabou fazendo algo que impactou sobre as nossas vidas, né? E eu fiquei com isso na cabeça. José fez algo que impactou sobre as nossas vidas. E realmente ele fez algo que impactou sobre as nossas vidas. Quando nós lemos aqui essa narração, quando Mateus ele começa a falar sobre isso, nós vemos aqui que Maria estava prometida a José, certo? E quando ele se aproximou dela, a palavra vai falando que Maria ela foi à casa da sua prima, da sua tia, e depois ela retorna já como? Grávida, não é? Ela ainda não era casada com José. E quando ela retorna grávida ali então para o seu noivo José, imagine o susto que ele leva. Poxa, a mulher com quem eu iria me casar, de repente ela aparece aqui como? Grávida. E os irmãos, a primeira coisa que vem na cabeça dos irmãos, o que viria na minha cabeça, poxa, ela me traiu. Ela fez algo que não deveria ter feito. É ou não é verdade? Porém, os irmãos sabem qual seria a pena para uma mulher adúltera naquela época, naquela circunstância, né? Ela seria apedrejada, talvez seria morta, e com certeza ela perderia o filho. Os irmãos concordam comigo? Amém? Mas olha só o que José fez.
José, ele pensou o quê? Em secretamente se separar dela. Não é isso que a palavra de Deus fala? Por quê, irmãos? Porque ele amava muito ela e ele não queria que algo de mal acontecesse com ela, mesmo que talvez ela tenha feito algo de ruim. Os irmãos concordam comigo? Amém? Porém, nós vemos aqui que José, ele não age de uma maneira espontânea. Aconteceu, ele vai lá, agiu, já fez, já aconteceu, já pegou ela, levou em praça pública, falou isso, falou aquilo, falou aquele outro. Não. A palavra vai falando aqui que ele não quis expô-la, tudo, e ele adormeceu. Ele foi dormir. E o que aconteceu enquanto ele dormia? Um anjo veio e falou com ele. E ali ele creu que ela estava pronta a dar à luz a quem? O Filho de Deus, ao nosso Senhor. Então olha só que interessante. A partir de uma atitude dele, né, uma atitude talvez pensada, uma atitude não feita precipitadamente, nós temos o quê? O nascimento de Cristo. Amém, irmãos? Mais um texto aqui em Provérbios, de número 29, verso 11, vai falando assim: o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Quantas e quantas vezes a gente passa por algumas situações que dá vontade da gente pegar e... né? Mas a palavra de Deus fala o quê? Que quem é sensato consegue, ou pelo menos tenta ter esse domínio de suas ações. Assim como foi com José, não é verdade? E com isso, eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de hoje, que é: e agora? Existe até aquela frase conhecida, né? E agora, José? Mas não é por causa desse José. Nem por causa do José do Egito também, gente. É por causa do José. E agora, José? Quem já ouviu essa frase já? E nessa manhã, uma pergunta que o Senhor ele quer fazer para nós é: e agora? O que nós podemos fazer? O que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa maneira de agir? Como devemos agir? Como devemos nos portar? Mas uma coisa é certeza, irmãos: nós não devemos nos precipitar. Amém? Em Gênesis, capítulo 25, versículos de 29 a 32, vai dizendo assim: certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer desse ensopado vermelho, estou faminto. Por isso Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. E Esaú disse: estou pronto a morrer, de que me vale esse direito? Gente, um sinônimo de imprudência, um sinônimo de fazer algo sem pensar, é exatamente isso, essa precipitação. Nos precipitar nada mais, nada menos é do que o quê? Sermos imprudentes com algo. Imagine se José ele se precipitasse ali naquele momento em que ele viu ali a sua futura esposa grávida, ele resolvesse levar ela em praça pública para ser apedrejada. Nós conhecemos aqui a história de Esaú. No momento ali que ele necessitava, estava com fome, há quantos dias não sei, sem talvez fazer um alimento que lhe trouxesse sustância. Ele vê o seu irmão e vende algo para ele, sendo que aquilo era o que eles podiam ter de melhor herança de seus pais, que é a bênção do seu pai. Ele fala: para que me serve isso se eu estou aqui morrendo de fome a ponto de morrer? Não, eu quero o agora, eu quero o hoje, eu quero esse momento, eu quero resolver o meu problema agora. E às vezes nós temos essa questão, essa precipitação, essa imprudência de a gente querer resolver tudo na hora. Está acontecendo isso? Não, eu quero resolver isso na hora. Não, eu tive um problema. Não, então vamos resolver isso na hora, vamos resolver agora. E isso é algo que não pode fazer parte das nossas vidas. Como nós lemos aqui em Provérbios, quem é sensato e fica calado, ele domina ali o momento, ele domina ali aquela percepção, ele domina ali a situação que ele está vivendo. E dessa maneira, quando nós paramos, pensamos, refletimos, e então nós agimos,
a chance daquilo dar certo, ela é absurdamente maior. Os irmãos concordam comigo? Quem aqui já agiu sem pensar, no estourão, e deu com os burros na água? Eu já fiz isso, né? E infelizmente isso é algo que parece que está intrínseco na gente ali, está enraizado. Não, vamos lá, vai dar certo? Vai dar certo. Mas você já pensou nisso? Pensou naquilo? Pensou naquele outro? Não, mas vai dar certo. E quando a gente vê, poxa vida, não devia ter feito isso. E isso é em qualquer área da nossa vida. Área sentimental, né? Área emocional, área financeira. Às vezes a gente faz algumas escolhas financeiras na nossa vida que a gente pega, poxa vida, por que eu fiz isso? Não é? Eu tenho um amigo que ele fala assim, a Black Friday é a maior enganação que existe no mundo. Porque eles te oferecem algo que você não está precisando e você vai lá e compra. E o pior, está sem dinheiro, vai lá, compra, divide 24 vezes. Antes de você terminar de pagar, o que aconteceu? Já estragou de novo, está tendo que comprar outra. Ações sem pensar, precipitação. E nós não devemos agir dessa maneira. Sendo assim, o que nós devemos fazer é o quê? Pedir orientação de Deus. Portanto, peça a orientação de Deus. Em Tiago capítulo 1, verso 5, vai falando que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. Gente, quando nós estamos enfrentando alguma situação, algum problema, e não sabemos como agir, a melhor maneira de agir é o quê? Falando com o Senhor, pedindo orientação do Senhor, entregando aquela situação, aquele momento ao Senhor. Porque quando nós fazemos isso e nós agimos dessa maneira, o máximo que pode acontecer é dar certo. Por quê? Porque Deus ele tem o melhor para todos nós. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Se não for da vontade de Deus, não vai acontecer. Por quê? No final vai dar certo, porque é o Senhor que vai nos orientar em todo o tempo. Não é com a nossa força, não é com os desejos do nosso coração, mas é a partir daquilo que Deus ele tem para quê? Para as nossas vidas. E assim as coisas acontecem. E quantas vezes, talvez nós fazemos as coisas, não pedimos a orientação do Senhor, quando a gente está no meio do caminho, vendo que o negócio não está dando certo, aí a gente lembra, poxa vida, eu não orei por isso. Eu não falei com o Senhor por isso. Eu não pedi um direcionamento do Senhor para isso. Gente, eu confesso, eu já cansei de fazer isso. Vamos fazer? Vamos lá. Começa a andar, começa a caminhar, a gente dá 2, 3 passos, daí para e pensa, poxa vida, mas será que era isso mesmo? Daí para, ora, entrega para o Senhor, espera uma confirmação do Senhor, se vem, se não vem, às vezes nem continua. Espera o momento certo de acontecer, porque quando nós pedimos essa orientação para o Senhor, como o Tiago disse aqui, Ele nos dará o quê? Sabedoria para como agir generosamente. Deus em todo tempo Ele está disposto a nos ajudar. Em todo tempo Ele está disposto a nos orientar. Mesmo que isso seja algo que a gente no momento pense que não traga benefício algum para a nossa vida. Poxa, mas se eu queria, eu sei que eu conseguiria, e por que não? Porque às vezes não é o momento certo, às vezes não é a hora certa. O Senhor Ele sabe de todas as coisas. A gente não sempre canta aqui, se Deus fizer Ele é Deus, se não fizer Ele é Deus, se a porta abrir, é ou não é? Mas às vezes a gente fala o quê? Mete o pé na porta que ela vai abrir em nome de Jesus. Mas às vezes não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus tem para a nossa vida. E quando a gente mete o pé na porta, irmãos, o que acontece com a porta? Ela quebra. Ou a porta quebra ou o nosso pé quebra. Né? Mas acontece alguma coisa. Quando nós agimos sem pensar, precipitadamente, sem pedir orientação de Deus, alguma coisa acontece. E nós temos que o quê? Lidar com essas consequências. Então nós temos que refletir também, quando nós pedimos as coisas ao Senhor, no que aquilo pode gerar. Nós temos que refletir sobre que consequências aquilo pode gerar sobre nós, sobre as nossas vidas.
E muitas das vezes a gente age sem pensar no que aquilo pode gerar. Quem aqui entende um pouquinho de física? Qual que é a terceira lei de Newton? Ação e reação, né? Toda ação ela provoca uma reação, né? Ou seja, tudo aquilo que eu faço, ele vai provocar algo. Mas existe também a lei do Senhor também, que veio antes da lei de Newton. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Olha só, Deus já era físico já antes mesmo de Newton nascer, gente. Newton se apropriou de algo do Senhor, né? Ou seja, gente, tudo aquilo que nós plantamos, de uma maneira ou outra nós colhemos. Se nós plantamos coisas pensadas, coisas refletidas no Senhor, coisas buscadas em Deus, nós vamos colher o quê? Coisas boas. Mas se nós agimos de maneira impensada, se nós agimos de maneira precipitada, se nós agimos de uma maneira onde nós não buscamos primeiramente a Deus, para saber se Ele realmente tem aquilo para as nossas vidas ou não, nós colhemos também o quê? Coisas não muito boas. E infelizmente isso faz parte da nossa vida. Infelizmente nós erramos, tropeçamos, caímos, e às vezes nós colhemos aquilo que não é algo que nós gostaríamos de colher. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso em todo tempo, para poder nos ajudar. Em Provérbios, capítulo de número 4, verso 26, vai dizendo assim: pense bem no que vai fazer, e todos os seus planos darão certo. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser sem se pensar, não pode ser no estourão. Nós temos que pensar, analisar, entregar ao Senhor e esperar nele. Ainda em Provérbios 15, 22 vai dizendo que os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Gente, nós não fazemos nada sozinhos. Se há alguma coisa aí no seu coração, poxa, eu preciso disso, fazer isso, eu preciso fazer aquilo, então aconteceu algo, eu preciso e eu vou fazer. Se você não consegue às vezes lidar com esse tipo de situação, busque alguém que lhe traga algo do Senhor para a sua vida. Poxa, eu vou falar com o Bertano, vou falar com o Ciclano, daí você pensa assim, poxa, será que essas pessoas têm algo de Deus para acrescentar sobre a minha vida? Será que eles vão me dar uma resposta do Senhor para que eu possa realmente agir de uma maneira correta perante Deus? Provérbios 15, 22 vai falando isso. Às vezes fracassam por não ter conselhos, mas às vezes se nós tivermos conselhos que não nos levam à direção e no caminho que o Senhor Ele tem para nós também fracassamos. Nós temos alguns exemplos na Bíblia que mostram que pessoas que ouviram aqueles que estavam com interesse próprio e não de abençoar a vida de um, abençoar a vida de outro, cometeram erros graves. Absalão deu ouvido a seus amigos ao invés dos seus conselheiros. Sobre o povo colocou mais fardo, colocou mais impostos e aconteceu? Perdeu seu reinado. Nós vemos o filho de Davi, que amava sua irmã, ao invés de se aconselhar com pessoas, com homens que trouxessem algo do Senhor sobre a sua vida, não. Deu ouvidos aos seus amigos, que falaram exatamente o que ele queria ouvir. Trouxe ruína para sua família. Ou seja, quando nós damos ouvido a conselhos que vêm do Senhor, buscamos pessoas que podem trazer algo do Senhor, as consequências daquilo que nós fazemos, elas são bem melhores do que se nós fizéssemos as coisas sozinhos, ou então ouvindo pessoas que não têm a acrescentar sobre nós, sobre nossas vidas. E muitas das vezes, quando nós pensamos, quando nós refletimos, quando nós buscamos a Deus, quando nós fazemos aquilo que Deus Ele tem realmente para as nossas vidas, nós conseguimos alcançar o resultado esperado, não somente por nós, mas por aquilo que Deus Ele tem para nós. Amém? Mas mesmo assim ainda existe um perigo, que é com que nos perdemos com o resultado. Quem aqui já ouviu falar de alguém que conquistou tudo, mas depois que conquistou todas as coisas que buscava, acabou se perdendo com tudo aquilo? Muitas das vezes, irmãos,
Nós buscamos tanto as coisas no Senhor e fazemos de tudo para que Deus ele nos ouça, fazemos de tudo para ouvir aquilo que Deus ele tem para nos dizer, e nós alcançamos as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Mas a pergunta que eu faço também com o tema de hoje e agora, o que a gente vai fazer com isso que está nas nossas mãos? O que nós vamos fazer com aquilo que chegou até a nós? Se nós não agirmos de uma maneira correta, a gente se perde com tudo isso. A gente se perde com aquilo que Deus ele colocou diante de nós. A gente se perde com aquilo que o Senhor, ele veio e abençoou as nossas vidas. Em Gênesis, capítulo de número 9, versos 20 e 22. Gênesis 9, versos de 20 a 22. Vai dizendo assim: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos irmãos que estavam do lado de fora. Gente, a palavra fala que não era o quê? Era um homem justo e bom. E falava que ele estava com Deus, ele andava com Deus. Não é verdade? Noé tinha essa sensibilidade de ouvir a voz do Senhor. O Senhor disse algo a ele, ele ouviu, ele seguiu os conselhos do Senhor, agiu conforme determinava, construiu a arca, colocou sua família dentro da arca, o Senhor livrou ele, a sua casa. Mas chegou um determinado momento em que a palavra fala que, como ele era agricultor, ele foi lá e plantou uma vinha, né? Os irmãos sabem quanto tempo demora aproximadamente para uma vinha ela ficar a ponto de colheita? Mais ou menos assim. Quem acha aqui que é uns 20 dias? Não, né? Uns 30 dias? Mais, né? Em torno de 90 dias. Eu fui pesquisar, entre 90 e 250 dias. É muito tempo. Então imagine só, ele plantou algo, e ali ele esperou, e ali ele esperou, até o momento em que ele colheu, e infelizmente, ele se perdeu com o resultado daquilo que ele havia feito. Ele teve tanto tempo para pensar, tanto tempo para analisar, tanto tempo para poder gerir toda a situação que estava ali ao seu redor, de tudo aquilo que havia passado, mas mesmo assim, depois que ele teve o resultado da colheita, fez ali o vinho, o que ele fez? Se embriagou. Igual a gente costuma falar, ele perdeu a mão. Infelizmente, ele se perde com o resultado daquilo que ele havia feito. E quantas vezes a gente, mesmo sem perceber, nós nos perdemos com isso. E mais uma vez, isso gera consequência. Ele amaldiçoou seu filho. Algo aconteceu na sua família. Por isso, nós temos que ter essa ciência, termos esse entendimento, que mesmo quando nós chegamos e conquistamos algo no Senhor, nós temos que ter todo o cuidado de não nos perdermos com o resultado. No meu trabalho a gente costuma falar assim, que às vezes quando nós chegamos a um determinado nível, existe a síndrome do pequeno poder. Quem já ouviu falar sobre isso? Né? Existe até uma frase, você quer conhecer uma pessoa, você dá poder a ela, né? Daí você vai conhecer ela verdadeiramente. Mas às vezes, situações assim, coisas pequenas. O Senhor nos coloca em algum determinado lugar, o Senhor nos coloca em alguma determinada situação, em que nós deixamos aquilo que tomar conta do nosso coração de uma maneira tão grande que a gente acaba se perdendo naquilo que nós estamos fazendo, se perdendo naquilo que Deus ele nos deixou, que Deus ele colocou para nós. Porém, quando nós deixamos o Senhor ele tomar conta das nossas ações, guiar as nossas escolhas, nós agimos de uma maneira completamente diferente. Salmo de número 37, verso 5, diz assim: entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá.
Gente, independente se eu já cheguei, se eu não cheguei, se eu tive algum problema e quero agir, não sei o que fazer, entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele. Porque Ele vai fazer, Ele vai orientar, Ele vai abrir uma porta, ou Ele vai fechar uma porta. Às vezes nós pensamos que toda porta aberta é provisão do Senhor, às vezes não. Porta fechada também é provisão do Senhor. A gente tem o costume de falar, Deus não vai abrir uma porta, vai abrir um portão. Ou então se Ele não abrir uma porta, vai me fazer passar pela janela. Não, às vezes Ele quer que a gente fique quietinho, sentado, esperando e observando. E no momento certo a porta vai se abrir. No momento certo nós vamos conseguir alcançar os objetivos que Ele tem para a nossa vida. E quando nós confiamos no Senhor e entregamos dessa maneira nele, nós não tememos as consequências. Quem acredita nisso? Gente, pode vir o que for. Nós não tememos as consequências. E eu vejo que na palavra de Deus o melhor exemplo que nós temos nessa questão de não temer as consequências, nós encontramos lá em Daniel, no capítulo 3. Quem já ouviu falar aqui da história aqui daqueles 3 jovens, Sedraque, Mesaque e Abidnego? Versos 16 e 18 vai dizendo assim: Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de outro que mandaste erguer. Gente, eu acho essa passagem, essa força, essa confiança que esses jovens tiveram ali diante daquela situação tão grande e um exemplo tão forte que eu acredito que é algo que nós temos que carregar por toda a nossa vida. Eu vejo isso se assemelhando com os nossos dias atuais. Quantas e quantas coisas são colocadas diante de nós e muitas das vezes nós nos rendemos àquilo mesmo sem perceber. Está todo mundo fazendo, está todo mundo aceitando, então eu vou fazer, eu vou aceitar também, que não tem problema nenhum. Deus sabe o meu coração. Às vezes a gente pensa dessa maneira. Mas quando nós nos posicionamos verdadeiramente diante de Deus, quando nós nos posicionamos verdadeiramente sobre a vontade de Deus sobre as nossas vidas, não importam as consequências que podem vir sobre nós, nós permaneceremos como? Constantes naquilo que Deus Ele tem para nós. A ordem era que eles se dobrassem, se ajoelhassem ali sobre aquela estátua que foi levantada. Mas eles se mantiveram firmes e constantes ali. E se Deus não me livrar dessa maneira, eu estou pronto para sofrer a consequência, mas eu não vou me curvar, eu não vou me dobrar. Quem aqui conhece a missionária Ariadna de Oliveira? Quem já ouviu falar? Não? Depois vocês procurem. Ela tem mais ou menos, pouco mais de um ano e meio que eu conheci ela, né? E desde então eu sempre ouço muito a palavra dela, muitos testemunhos, muitas coisas. E uma das coisas que eu ouvi ela dizendo, e essa semana eu peguei e comecei a ouvir novamente, foi que certa vez ela foi para um lugar onde existiam alguns missionários, e esse local onde ela estava era um local onde a perseguição aos cristãos é muito grande. E ali ela conheceu um homem, um senhor já de idade, em que a alegria dele era falar sobre as coisas de Deus, que era anunciar a palavra de Deus para as pessoas, mesmo sofrendo tudo quanto é tipo de perseguição. E ela falava que em momento algum ele falava sobre as perseguições que ele recebia. Certa vez, quando ela voltou para esse local, ele já havia morrido. Então a sua esposa começou a falar de certa vez que ele foi preso. Ele havia ficado preso durante 26 anos. 26 anos. Por proclamar o nome de Deus. Quando faziam 20 anos que ele estava preso, as pessoas lá, não sei por qual motivo,
deram a oportunidade do filho dele ir visitá-lo. Ele havia sido preso quando o filho dele ainda tinha 6 anos de idade, ou 4 anos de idade, alguma coisa assim. Então o filho dele chegou lá no local, só que o pai dele, esse missionário, ele estava como? Dentro de um buraco, de 1 por 1, e ele havia ficado lá durante praticamente 6 meses, ajoelhado ali naquela posição. E ali naquele local onde ele fazia tudo ali, se alimentava, suas necessidades. E quando o filho dele viu aquela cena, a esposa daquele missionário fala que o filho dele ficou espantado e virou para o pai dele e falou assim: pai, o senhor não precisa disso, nega Jesus, depois o senhor se acerta com ele, porque o senhor vai ficar sofrendo desse jeito? E ali aquele homem disse que aquele homem virou para o filho dele e falou assim, que eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou suportar. Ou seja, como até a própria Ariadna fala, ele não estava ali cantando um louvor, ele estava exprimindo algo que estava dentro do seu coração. Indiferente daquilo que pudesse acontecer com ele arcaria com as consequências que tivessem que arcar, mas estaria pronto ao quê? A não negar o nome de Cristo. E diz que essa declaração dele durou mais 6 anos de prisão para ele, e ele foi liberto. Mas em momento algum ele usava esse tipo de situação para poder falar de Jesus para o outro. Não, pelo contrário, ele falava do amor de Jesus. As consequências pelas quais ele passou, isso aí independia. Ele estava pronto a receber qualquer tipo de sentença para poder simplesmente falar, proclamar, dizer o nome de Jesus, mesmo que fosse proibido ali na região onde ele morava. O Senhor guia as nossas vidas em todo o tempo. Mesmo que nós sofremos consequências por determinadas situações, se nós estamos com Deus, se nós estamos enraizados em Jesus, Ele vai nos dar o quê? Plena saúde, plena força, plena sabedoria para suportar todas as coisas. Assim como foi com aqueles 3 jovens, assim como foi com esse homem também, eu tenho certeza que o Senhor Ele é conosco todos os dias. Basta que a gente tenha a coragem de enfrentar as consequências quando nós estamos juntos dEle, ouvindo o que Ele tem para nos falar. E como nós vamos gerar essa confiança, como nós vamos gerar essa situação de sempre estar dispostos a sofrer essa consequência por qualquer situação que seja? Nós temos que confiar na sua palavra, não é verdade? Nós temos a palavra do Senhor disponível para nós 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Quantos e quantos lugares não tem nenhuma folha sequer, e muitas das vezes nós negligenciamos a palavra de Deus, não é verdade? E quando nós confiamos na palavra do Senhor, coisas tremendas podem acontecer. Quem acredita nisso? Quando nós confiamos na palavra do Senhor, nós demonstramos o quê? A fé que nós temos no nosso Deus, no nosso Salvador. Em Mateus capítulo de número 8, nós vemos o exemplo aqui de um homem que confiava simplesmente na palavra que saía da boca de Jesus. Vai dizendo: quando Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião se dirigiu a ele pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, o meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião respondeu: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Basta que digas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sobre o meu comando digo a um: vá, e ele vai. A outro: venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei alguém com tamanha fé. Simplesmente por confiar na palavra que Jesus poderia falar ali para ele: você vai chegar lá, o teu servo vai estar curado. E nós temos promessas do Senhor sobre as nossas vidas na nossa frente.
Basta que a gente abra a palavra de Deus, basta que nós deixamos o Espírito Santo falar, nos dirigir, e nós vamos entender o que Deus ele tem para nós, as suas promessas para as nossas vidas, aquilo que Ele tem preparado para nós em todo o tempo. Se nós temos dúvida do que nós iremos fazer, nós temos que confiar na palavra de Deus, porque ela vai nos orientar de uma maneira correta. Amém, gente? E quando nós temos essa confiança nessa palavra, nós plantamos sementes. Amém? Quem acredita que nós plantamos sementes? Quem acredita que tudo aquilo que nós plantamos pode germinar e dar frutos incríveis que nós nem poderemos colher, mas alguém vai colher aqueles frutos, né? Porque nem tudo que nós fazemos é para nós, mas também para abençoar outras vidas. Nem tudo que nós recebemos do Senhor é único e exclusivamente para o nosso benefício, mas sim para que nós possamos também o quê? Abençoar aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Mateus capítulo 13, versos de 1 a 8. Mateus capítulo 13, versos de 1 a 8. Vai dizendo: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e sentou-se à margem do lago, ao seu redor. Reuniu-se uma grande multidão, de modo que ele entrou em um barco e sentou-se nele. O povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos e cresceram e sufocaram a planta. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, de modo que produziu 100, 60 e 30 vezes mais. Gente, eu gosto muito dessa parábola que Jesus fala, dessa semente, porque a nossa vida é isso. A nossa vida, nós o tempo todo nós estamos semeando alguma coisa. Seja com nossas ações, as nossas atitudes, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se portar diante das outras pessoas. Em todo o tempo nós estamos semeando. Ontem até conversava com a minha mãe e com a Val. A gente falava assim: a todo tempo alguém está olhando o que a gente está fazendo. Tudo que a gente está fazendo, alguém está... Gente, pode ter certeza. Você está na rua, alguém está olhando o que você está fazendo. Poxa, eu tropecei na rua, pode ter certeza. No outro dia, eu vi você na rua, vi que você tropeçou lá, quase caiu. Certa vez, eu morando aqui, eu sou daqui de Guará, eu morava em Manaus, e eu fui fazer uma viagem para Tefé. Alguém já ouviu falar em Tefé? Fica lá no extremo norte do Amazonas, lá, um lugarzinho minúsculo. Não tem nem energia elétrica. A cidade é movida por grupo gerador. Eu estava nesse lugar, gente, andando na rua. E aqui as pessoas me conheciam muito por causa do meu pai. Meu pai tinha lanchonete, né? Então meu pai era o Tião e eu e meu irmão era o Tiãozinho. Eu andando na rua, um final de semana, trabalhei durante a semana, final de semana andando na rua. Daqui a pouco eu só escuto assim: "Ei, Tiãozinho!" Gente, extremo norte do Amazonas, uma cidade, acho que não tem nem 5.000 habitantes, 4.000 habitantes. Eu falei: não é comigo. Continuei andando. "Ei, Tiãozinho!" Olhei para trás, era um rapaz que morava na rua da casa da minha avó, gente. O que esse cara estava fazendo em Tefé? Gente de Deus. Daí eu fiquei pensando, tá vendo? A gente não consegue fazer nada. Todo mundo está olhando para a gente. E quando as pessoas olham para a gente, nós que somos servos do Senhor, pessoas que buscam o entendimento de Deus sobre as nossas vidas, nós somos exemplos para essas pessoas. Aquilo que nós semeamos é aquilo que vai nascer, ou então nem vai nascer. Como diz essa passagem aqui, se nós jogamos a semente em um terreno pedregoso, tá certo que aqui o terreno seria o coração das pessoas. Mas se nós não sabermos a maneira certa de agirmos, o coração das pessoas vai se tornar um coração pedregoso.
Poxa, ele fala uma coisa, mas age de maneira diferente. Não é dali que eu vou receber isso. Mas quando nós agimos de uma maneira onde nós fazemos com que o coração da pessoa se torne uma terra fértil, e nós começamos a semear, nós começamos a plantar, nós então faremos o quê? Com que aquilo venha a germinar. Nós não, o Espírito Santo fará com que aquilo venha a germinar, através do quê? Através das nossas vidas. Certa vez eu ouvi a seguinte frase assim: Deus ele não precisa da nossa ajuda. Amém? Quem concorda com isso? Deus ele não precisa da nossa ajuda. Se Deus ele quiser fazer, ele vai fazer. Mas é um privilégio nos deixarmos ser usados por Deus. É um privilégio aquela semente que germinou ser a semente que saiu das nossas mãos. É como se o Senhor compartilhasse algo em nós e nós fizéssemos aquilo que o Senhor lhe tinha para uma vida, para outra vida, para uma pessoa, para outra pessoa. E isso é maravilhoso, gente. Uma vez eu ouvi um irmão, ele dando um testemunho, que ele estava na fila de um caixa, e ele ali na fila do caixa, e o Senhor começou a falar com ele ali, ó, fala do meu amor para essa pessoa que está aí na sua frente aí. Aí disse que o rapaz estava de fone, ele falou assim: não, eu não vou falar com o cara. No supermercado, o cara está com fone, vou fazer o cara tirar o fone, eu não vou falar com o cara. E aquilo ficou: fala com ele, fala com ele, fala com ele. E ele falou: eu não vou falar, eu não vou falar. Daqui a pouco o cara que estava atrás dele falou assim: dá uma licencinha para mim, por favor. Opa, pode passar. O rapaz passou, chamou o rapaz e começou a falar de Jesus para o rapaz. Olha só que coisa impressionante. Realmente Deus ele não precisa da gente para fazer, gente. Mas olha a oportunidade que ele perdeu de falar de Deus para aquela pessoa. E às vezes nós, no nosso trabalho, a gente fica envergonhado, a gente fica assim: não vou falar, não vou agir, vou ser indiferente. Vou entrar, vou sair, ninguém vai perceber, vou fazer o meu, vou embora para casa e pronto, acabou. Não. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Para quê? Para que as pessoas tenham também o que nós temos com Deus, o que nós temos com Jesus. Amém, gente? Quando nós plantamos, então, nós fazemos exatamente como José ele fez. Lembra da palavra de hoje? Qual é o tema da palavra de hoje? E agora? Nós temos a oportunidade do quê? De ser diferente. José ele foi diferente. Pense bem se José não tivesse semeado o que ele semeou na vida ali de Maria. Nós teríamos o conhecimento de Jesus hoje? Talvez sim, porque talvez Jesus não precisasse dele, como nós acabamos de dizer aqui, Deus não precisasse dele. Mas Deus usou a vida dele para que a nossa vida fosse impactada. E a pergunta que eu faço hoje para mim e para você aqui nessa manhã é: e agora? Será que nós estamos prontos para lidar com essas consequências? Será que nós estamos prontos para esperar, ouvir, entender o que Deus está falando? Não agir precipitadamente, não fazer as coisas por impulso, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida, parar com paciência, ouvir a voz do Senhor, entender aquilo que Deus ele tem para nós. Gente, situações que indagam o nosso dia a dia nós vamos ter todos os dias. Todos os dias a gente pode parar e a gente vai ficar: poxa, e agora? O que eu faço? E agora? Como é que vai ser? Como vai ser, da maneira que vai ser, o jeito que vai ser e quando vai ser, isso é algo que infelizmente eu não posso responder. Mas quando nós entregamos nosso caminho ao Senhor e confiamos nele, o salmista garante que ele tudo fará. E o agora a Deus pertence.
Esse momento de decisão a Deus pertence, não cabe a nós. Efésios capítulo de número 3, versos 14 a 21. Paulo ele vai falando aqui: por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, Ele nos fortaleça poderosamente no íntimo por meio do seu Espírito. E isso para que Cristo habite pela fé no coração de vocês, de modo que estejam arraigados e alicerçados no amor. Assim, vocês perceberão com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e conhecerão esse amor que excede todo conhecimento, para que sejam cheios da plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Gente, Paulo ele pede, ele ora aqui, para que a gente venha conhecer a largura, o comprimento, a profundidade desse amor. Esse amor em Cristo, que Cristo ele se entregou aqui por nós, é um amor que não vai nos fazer nos questionar, e agora o que eu faço? Não, simplesmente, Senhor, eu confio no que o Senhor vai fazer. É por esse amor que nesse momento, nós hoje aqui, nós vamos o quê? Celebrar aquilo que Ele fez por nós. Esse amor em que Ele não disse assim, e agora o que eu faço? Corro para a direita, corro para a esquerda? Não. Ele prosseguiu e entregou a sua vida por nós. E o mínimo que nós podemos fazer é adorar Ele, é clamar a Ele, é bendizer o nome dEle, é agradecer todos os dias por esse privilégio que nós temos. É um privilégio de podermos estar reunidos, de podermos estar juntos, de podermos gritar que Ele é santo, de podermos clamar o seu nome, de podermos em todas as redes sociais que você imagina dizer lá que Ele é o seu Senhor, Ele é meu Salvador. Porque tanta gente não pode fazer isso, mas tem um desejo no coração. Tanta gente não questiona, e agora? Não. Muitas pessoas falam assim, eu vou porque eu confio. Eu vou porque eu sei que lá no final existe um propósito para tudo isso. E entregam suas vidas por aquilo que nós estamos lembrando aqui nessa noite, nessa manhã. Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Senhor.